Olá, gente, graça e paz. Vocês podem observar que no vídeo de hoje nós temos aí um fundo musical. Não que eu queira inovar, tá, gente? Colocando esse fundo aqui para poder romantizar o vídeo, não, nada disso. É porque o ambiente que eu gravo os vídeos, ele tem muita interferência de barulhos externos. Então, numa tentativa de abafar um pouco do barulho externo e me ajudar na comunicação aqui dentro do ambiente, eu coloquei esse fundo aqui, porque é melhor você ouvir o fundo musical do que ouvir a barulhada que acontece lá fora, tá certo? Então por isso que eu coloquei aqui esse fundo musical, dando uma satisfação aí pros críticos de plantão, ok? Gente, já tem alguns dias, meses, eu posso dizer até que alguns anos, que eu venho meditando, me perguntando, me questionando sobre o que está acontecendo com a igreja. Eu sou de uma época, eu batizei dia 16 de novembro de 2008. Tem muitos anos que eu estou envolvido com a igreja. Tem muitos anos que eu frequento a igreja. Claro que na minha história tem altos e baixos, tiveram momentos bons, momentos ruins. Mas desde a minha adolescência eu estou envolvido e familiarizado com esse ambiente de culto, com a igreja, com os crentes, com a Bíblia Sagrada e etc, etc. E para os mais antigos, assim como eu, ou para os mais velhos do que eu, a geração passada, nós sabemos que existe uma diferença muito grande da geração antiga para a geração moderna quando se trata de igreja, quando se trata de cristãos. Eu tenho me preocupado muito a qual rumo a igreja moderna ela tem caminhado. Todas as vezes que você abre o YouTube, é um escândalo, é um problema envolvendo a igreja. É claro, gente, que os cristãos, por mais santificados que eles sejam, é inevitável que em algum momento da caminhada a gente vai errar. Algum momento da caminhada nós vamos pecar. Algum momento da caminhada nós vamos deixar a desejar em alguma coisa. Mas o que tem acontecido com a igreja de forma contínua é algo que eu tenho certeza que não faz parte dos planos de Deus para ela. A igreja ela tem envolvida em muitos problemas de uns anos para cá. Os crentes hoje são muito diferentes dos crentes antigos. E parando para poder pensar sobre isso, o Espírito me levou, através da leitura das Escrituras, a meditar lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, hoje, quando se trata de igreja, as pessoas elas têm um entendimento muito estranho em relação à própria. Galera, igreja é um ambiente de culto. Igreja é um ambiente de comunhão com os irmãos. Igreja é um ambiente para se cultuar a Deus. Nós precisamos entender que igreja não é um passatempo. Cristianismo não é uma religião para fazer você ter uma vida melhor. O cristianismo não é uma religião para fazer você prosperar. Jesus não morreu na cruz para te dar carro, casa, status financeiros. Isso você consegue trabalhando, se tornando um bom profissional, se tornando um empresário, sei lá qual meio você vai usar para poder enriquecer. Mas o principal objetivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário foi para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, de irmos para o céu. E enquanto estivermos aqui na terra, fazermos parte de algo chamado igreja, que é a reunião dos santos, a reunião das pessoas que aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas e se reúnem em determinado lugar para assim formar a igreja.
O que eu fico bastante preocupado é que hoje a igreja ela tem caminhado um rumo completamente diferente da qual ela foi criada. Eu estou vendo pessoas aí dizendo por aí que elas são a igreja. Meu irmão, não existe você ser a igreja sozinho. Você é membro da igreja. A igreja é a reunião dos santos. Eu não sou a igreja, eu sou membro da igreja. Eu faço parte da igreja. Tem pessoas dizendo por aí que ela é a igreja. Mas, irmão, a igreja é a reunião das pessoas que servem a Deus. É no plural. Não existe igreja no singular. A palavra é em singular, igreja. Não é igrejas. A palavra é no singular, igreja. Mas a sua prática é no plural. Só pode existir igreja na pluralidade, ou seja, na comunhão, na reunião de pessoas. E para que nós reunimos na igreja? Para cultuarmos a Deus, para receber uma palavra revelada vinda dos céus, para servir a Jesus. Gente, eu não sou contra usar o prédio da igreja para fazer uma confraternização, para fazer, sei lá, uma festa ou qualquer outro tipo de coisa. Mas culto é culto. O culto não é para mim, o culto não é para você. O culto é para Deus. Eu sou bem ortodoxo quando se trata de culto. E as coisas que eu tenho visto envolvendo a igreja, as coisas que eu tenho visto acontecendo dentro do prédio da igreja, em ambiente de culto, são coisas completamente terríveis. São coisas que está fazendo o evangelho perder relevância na vida de muitas pessoas. Hoje, quando nós vamos pregar, anunciar o evangelho para alguém, as pessoas até recebem a palavra, mas quando fala que elas precisam congregar, as pessoas já fecham a cara, elas já ficam nervosas. Por quê? Porque quando elas olham para a igreja, quando elas olham para a reunião de pessoas, elas não estão vendo mais espiritualidade nos cultos, elas não estão vendo mais transformação de vidas nos cultos, mas elas estão vendo puro entretenimento. Elas estão vendo puro oba-oba. Palavras ministradas para te ver bem, palavras ministradas para te ver prosperar. Gente, igreja não é ONG, meu irmão, para sair distribuindo cestas básicas. Igreja não é consultório psicológico para tratar os seus problemas mentais. A igreja é uma instituição espiritual, cujo objetivo é tratar do seu espírito. A igreja ela pode sim auxiliar no tratamento de alguém, através de conselhos, até mesmo porque tratar problemas psicológicos tem que ser profissionais da área, psiquiatra, psicólogo. Mas a igreja ela pode sim auxiliar através de um amparo, de um acolhimento, de um conselho, de um abraço. Ela pode sim auxiliar você na sua comunicação, né? Através dos grandes pregadores, através dos ministros, que tem uma boa oratória, que tem uma boa retórica. Nós podemos auxiliar as pessoas a se comunicar bem, a conversar bem, para que elas possam ter sucesso na entrevista de emprego, para que elas possam ter sucesso lá fora. Eu não sou contra a igreja auxiliar as pessoas em trabalhos sociais. Eu sou contra a igreja perder a sua função vital, que é cuidar do espírito das pessoas, para poder cuidar de coisas seculares. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto? Que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Pessoas que dizem que não acreditam mais em Deus, pessoas que foram criadas na igreja, hoje viram ateus, hoje não creem mais no Espírito Santo de Deus, não creem mais nas maravilhas do reino. Pessoas abandonando a fé. E de contrapartida, nós vemos muitas pessoas aderindo o cristianismo, aderindo à religião, mas não aderindo a Cristo. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, tem transformação, tem mudança de vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está unido com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem muita gente aderindo a uma nova religião, mas não aderindo o Espírito Santo de Deus.
Muitas pessoas se convertendo, artistas, famosos se convertendo ao cristianismo, mas você entra nas redes sociais deles, você não vê indício de mudança. Eu não estou falando pelo fato do cara ser fisiculturista, estar com a foto sem camisa, ou algo do tipo, eu não estou falando disso. Porque aí, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai saber se convém a ele postar esse tipo de coisa ou não. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas pesadas, fotos sensuais, de pessoas que se dizem cristãs, nascidas de novo, pessoas vendendo o próprio corpo na internet. Aí você entra no perfil escrito lá, cristã ou cristão. Gente, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Às vezes você acha que você está ouvindo algo vindo da parte de Deus, mas talvez você se enquadra nesse alerta que Paulo está dizendo para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Talvez você está seguindo um espírito enganador. Você está achando que você está com Deus, mas você na verdade não está. Às vezes você está seguindo doutrinas de demônios e não a doutrina bíblica. Porque toda a Bíblia Sagrada, todas as doutrinas existentes na Bíblia Sagrada têm um fundamento: fazer eu e você mudarmos de vida. Todas as doutrinas estabelecidas na palavra de Deus é para dar a nós o norte, é para nos guiar rumo à eternidade. E entre a nossa reconciliação com Deus e a concretização disso, que vai ser o arrebatamento, precisa da doutrina bíblica, para que nós possamos entrar dentro do parâmetro a qual Deus estabeleceu para a humanidade. Mas você sabe o que está acontecendo? Nós estamos deixando as doutrinas fundamentais da fé para seguir doutrinas de demônios, e tem muitas igrejas aderindo a doutrinas de demônios. Eu não sou contra, como eu disse anteriormente, modernizar, mas a verdade é que grande parte das igrejas estão mundanizando, estão trocando a palavra da cruz, a palavra de salvação, para palavras de bem-estar, para técnicas psicológicas, para mexer com a emoção das pessoas. Por isso que eu te digo, o objetivo desse fundo musical aqui não é mexer com a sua emoção, mas sim simplesmente proporcionar um ambiente melhor, para que você possa absorver a palavra com mais facilidade. O objetivo desse vídeo, meu irmão, não é meter o pau na igreja, não é falar dos problemas que existem na igreja, mas alertar você a viver uma vida que agrade a Deus. Eu e você estamos numa luta contínua em buscarmos a presença de Deus e a santificação. A palavra santo no hebraico é kadosh, que significa separado. Não é anjo, não é quarto membro da Trindade, não é perfeito, mas é separado. O Espírito nos convida a vivermos uma vida separada, separada do mundo, separada das coisas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Na carta de Tiago, me esqueci agora, foi o capítulo e o versículo, mas na carta de Tiago ele diz o seguinte: vocês não sabem que amigos do mundo são inimigos de Deus? Paulo está dizendo para aquelas pessoas ali, Tiago está dizendo para aquelas pessoas ali, vocês não sabem que serem amigos do mundo é serem inimigos de Deus? Muitas pessoas amigas do mundo, amigas do pecado, amigas da concupiscência da carne, e se tornando inimigos de Deus. E pasmem, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas eu venho por meio desse vídeo te dizer, meu irmão, é tempo de nós nos santificarmos, é tempo de nós buscarmos a Deus, e é tempo de nós buscarmos uma igreja séria, que tem compromisso com a palavra de Deus, para que assim nós possamos dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois só vai entrar no céu quem um dia teve um encontro verdadeiro com Cristo
e permitiu que a sua majestade, que a sua glória transformasse o seu interior e transformasse o seu ser. Tá bom? Seja uma igreja pura, seja uma igreja saudável, uma igreja que traga alegria aos olhos do Pai. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.